Vamos falar de coisa boa, Aninha? Vamos falar sobre vacina. Exatamente, nós temos vacinas sendo produzidas aqui no Brasil. A Coronavac é um exemplo disso, mas hoje nós dependemos dos insumos dos chineses. A partir do ano que vem, a Coronavac será produzida em solo brasileiro, assim como a Butanvac. A vacina de Oxford será produzida pela Fiocruz a partir do mês de outubro. Agora, tem uma outra vacina que já é aplicada em escala aqui no Brasil, que será produzida no ano que vem por aqui, né, Ana? Exatamente, a vacina da Pfizer, né? Houve um acordo para que a produção comece em alguns meses. Quem vai trazer os detalhes de tudo que está envolvido aí com essa produção, essa nova produção aqui no Brasil, é a Bruna Barbosa, que já está com a gente no estúdio. Tudo bem, Bruna? Boa tarde. Oi, Bruninha. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Uma boa notícia, né? Hoje de manhã, a Pfizer disponibilizou, né, informou, deu esse anúncio de uma parceria com uma farmacêutica brasileira, a Eurofarma, e vai usar as instalações dessa farmacêutica para produzir a vacina da Pfizer aqui no Brasil. Essa produção será feita em Itapevi, no interior de São Paulo. A expectativa é de que a fabricação dessas doses já seja iniciada em 2022. Essa fábrica terá capacidade para disponibilizar até 100 milhões de doses por ano. Serão doses distribuídas exclusivamente a países da América Latina. Como vocês disseram, essa será a terceira vacina produzida já em território nacional. Temos a Coronavac feita em parceria com o Butantan, a AstraZeneca pela Fiocruz e agora teremos aí essa parceria Pfizer-Eurofarma. O coordenador de estudos clínicos da Pfizer, Cristiano Zerbini, deu uma entrevista agora há pouco para o Band News TV, conversou com o Pedro Campos, nosso aqui também da Rádio Bandeirantes, diz que a instalação da fábrica começa imediatamente, os equipamentos vão vir dos Estados Unidos. Tanto a instalação dos equipamentos, né, a atividade de transferência, tudo isso demora um pouquinho, né? Porque você, veja bem, você tem que instalar a fábrica, vai começar agora, já vai começar esse mês ou no máximo o mês que vem, mas vai começar a ser instalados os equipamentos, a fábrica, os equipamentos, isso vai passar seguramente por uma vigilância da Anvisa, né? E depois vai se começar imediatamente a produção. A capacidade, como a gente viu, talvez no ano que vem a gente possa produzir aqui no Brasil 100 milhões de doses de vacinas da BioNTech Pfizer, né? Tem uma diferença aí quando a gente fala de Coronavac, de Butanvac, de instalação de fábrica, Joel, até eu mesma fui visitar no Instituto Butantan a futura fábrica da Coronavac, mostrei para vocês, aquilo ali está em obra faz muito tempo. Como é que essa já para o ano que vem fica pronta? Aqui a gente não está falando da construção de uma fábrica do zero, tá? Então eles já vão utilizar ali um espaço que essa farmacêutica brasileira tem lá em Itapevi, basicamente colocar os equipamentos. Então toda essa fase de instalação, criar uma fábrica, essa etapa já foi vencida. Então por isso essa rapidez, essa agilidade, esses equipamentos que virão dos Estados Unidos. Mas é claro que há uma série de vistorias, como o Dr. Zerbini explicou por aqui, não só da Anvisa, tá? Tem o AVCB do Corpo de Bombeiros, tem todos os outros órgãos reguladores. Então, para uma fábrica dessa funcionar e para uma fábrica que vai produzir vacina contra o coronavírus, várias normas precisam ser seguidas. Falando aqui de um jeito não técnico, mas essas fábricas elas precisam passar por uma vistoria que garanta que nada de fora entra nessa fábrica e nada de dentro da fábrica vai para fora. É um nível 3 de segurança. Isso, exatamente. A gente falou um pouco sobre isso quando também surgiu o projeto para adaptação das fábricas de vacinas de animais para a fabricação de vacinas para humanos. E são mais de 20 fábricas que a gente tem no Brasil, só que 3 apenas têm nível de biossegurança para isso, que são as fábricas da vacina da febre aftosa, que também demandam um nível de higiene, de tecnologia muito alto. Por isso, é comparável ao das vacinas para humanos. É o nível 3, isso. Então tem vários desses níveis. E aí assim, né, dessa forma leiga para que todo mundo entenda isso. Nada entra, nada sai da fábrica. Ela precisa ter essa tecnologia de higiene, de segurança para poder produzir essa vacina. Então, essas vistorias, elas demoram, elas são tanto quanto exigentes, mas quando você já tem uma fábrica, é só colocar equipamento, certamente isso vai ser
muito rápido. Então, eles já passam aí na frente, entre aspas, né, dessa saudável briga, por exemplo, do Butantan, que começou a fábrica da Coronavac ali no zero. Era um galpão sem absolutamente nada. A realidade aqui da Pfizer já é outra. Lembro que a vacina da Pfizer foi a primeira a obter registro definitivo no Brasil e segue sendo a única autorizada para aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos. O Butantan entrou com esse pedido para a Coronavac, teve uma negativa da Anvisa. A Anvisa cobrou mais estudos, disse que o Butantan forneceu informações de uma pesquisa preliminar feita na China, cobrou mais informações e isso ainda continua em aberto, porque o Butantan também depende da China. Fez essa cobrança da Anvisa para a China, aguarda esses outros documentos. Então, por enquanto, por um tempo aí relativamente médio, né, já que a vacinação tem um calendário a ser cumprido até setembro, essa vacinação dessas pessoas mais jovens deve seguir com a vacina da Pfizer. O contrato do Ministério da Saúde, Joel, com a Pfizer prevê entrega de 200 milhões de doses até o fim do ano. Temos até o momento um pouquinho mais de 1/4 do acordo já firmado. E aí, por que isso tudo é muito importante? Além da gente ter uma vacina aqui no Brasil, mais uma sendo produzida, a gente fala muito, esbarra nessa questão da terceira dose, de uma dose anual. Então é importante que a gente tenha mais um imunizante. E o imunizante da Pfizer é o imunizante de RNA mensageiro. Há diversos estudos já mostrando que a capacidade dele de produzir ali anticorpos é um pouquinho mais longa do que algumas outras vacinas, né? Superior a esses 6 meses, o que a gente está esbarrando agora. Então é importante que a gente tenha mais uma vacina, mais um tipo de vacina sendo discutido aqui no Brasil. Então, essa fábrica, ela será aqui, ela não vai abastecer só o Brasil, vale para a América Latina e, por enquanto, pelo menos até o momento, o único contrato que o Brasil tem fechado com a Pfizer é esse que eu disse, tá? Das 200 milhões de doses. Fora isso, não tem nenhum contrato. Então, isso é para 2022 a fábrica. Para o ano que vem, o Ministério da Saúde não tem contrato fechado com a Pfizer. Pode ser que feche, pode ser que não. Isso daí, a gente precisa esperar um pouquinho mais. Mas Isso. com a vinda da produção da Pfizer em território brasileiro, é inevitável você fechar um novo contrato. Mas isso que eu ia destacar também. Essa produção está vindo para o Brasil, que é bom do ponto de vista econômico, porque gera emprego, etc e tal, também tem esse lado. E a vacina sai mais barata também. Sai mais barata, mas não vai ficar só aqui, né? Porque a intenção deles é vender para América Latina, né? E é uma capacidade de 100 milhões de doses. A Pfizer, que também é uma vacina de 2 doses, né? Então ela atenderia ali 50 milhões de pessoas por ano. Só que isso não é só para o Brasil. Mas aí, se a gente pensa num cenário de 22, Ana, Joel, teremos todas essas vacinas disponíveis, né? Então teremos a Pfizer sendo feita aqui, Coronavac sendo feita aqui, a AstraZeneca sendo feita aqui e, muito provavelmente, a Butanvac também sendo feita aqui. Então talvez a gente tenha 4 imunizantes disponíveis para o Brasil a partir do ano que vem. É o melhor que tudo do indica, a cenário. vacina não vai faltar. Tomara. Não, que legal, meu. O cenário é muito bom, cenário extremamente positivo. Agora, ontem o doutor Evaldo, ele colocou uma coisa muito interessante na discussão, na entrevista aqui. Ele falou: Joel, Ana, daqui uns dias nós falaremos desse assunto com tanta naturalidade que a Covid-19 vai se transformar em uma doença comum, como é a H1N1, como é a gripe. Hoje é muito latente, né? A gente só fala nisso e tal, mas não sei se no ano que vem, mas em 2023, muito provavelmente, estaremos falando da Covid-19 sem que haja esse pânico todo, né? Com toda certeza. Ele colocou isso, eu pensei um pouco em cima disso, falei, não é que o doutor tem razão? Como sempre, né? Que legal. Bom saber que as coisas estão evoluindo muito bem. Se os hábitos vão continuar, né? Tem muita gente, eu conheço tanta gente falando que vai continuar usando máscara, por exemplo, transporte público na rua. Máscara eu não vou continuar não, mas o álcool com toda certeza. O álcool em gel, não o álcool... mas o álcool com toda certeza, né, Ana? O álcool em gel com toda certeza. É o 70%. E quando eu tiver gripado, tossindo, é claro que colocarei a máscara. Eu acho que o aprendizado, ele chegou mesmo para ficar. Eu acho que eu nunca mais consigo pegar um transporte público sem máscara. Isso. Aí, em algumas situações, sim. Não, mas em algumas situações eu concordo. Você vai para um aeroporto, por exemplo. Por exemplo, né? exatamente. Vai com máscara, meu. Nós pega naturalizamos, estação né? da luz 6 da tarde. Não, máscara. E, assim, o coronavírus, ele naturalizou aí, entre muitas aspas, o uso da máscara, né? Antes a gente viu uma pessoa de máscara na rua, nossa, a pessoa tá doente. Deixa no bolso, nossa, na bolsa. Entrou num Exatamente. carro de aplicativo, num táxi.
mesma coisa, mete a máscara. É isso aí. Quem sabe esse hábito não fica, né? Seria bom. Inclusive, eu tô com uma máscara já há uns 4 meses. É boa a máscara, viu? É aquela de tecnologia de prata, lá de nanopartícula, que entrevistamos um cara aqui no nosso programa. Sim, que é um tecido antiviral. E bom, viu? Além de antiviral, é bom, porque eu lavo ela todo dia e ela amanhece cheirosinha e bonitinha. Ah lá. Tá um pouquinho surrada, mas tá boa ainda.